Te convidar então a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Nós iremos hoje falar sobre o Pai Nosso, esta oração tão conhecida, tão bela, tão profunda e que com certeza nesta noite Deus vai falar aos nossos corações. Diz assim o texto bíblico então, Mateus capítulo 6, versículos 9 em diante. Portanto, diz Jesus, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está aqui no seu famoso sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, e ele está nesse momento do seu sermão ensinando princípios importantes sobre a oração. Nos versículos anteriores, versículos 5 em diante, desse capítulo 6, Jesus fala que a oração é algo que se faz em secreto, embora, claro, possamos orar publicamente, mas a oração é algo entre o cristão e Deus, o cristão e o seu Pai. Também Jesus orienta como princípio na oração de que nós, ao orarmos em secreto, devemos crer que Deus, que vem em secreto, nos abençoará. Então, esse é um tema aqui importante. Inclusive, no relato de Lucas capítulo 11, os discípulos pedem a Jesus que os ensinassem a orar. E aí Jesus então ensina em Lucas uma oração mais breve, mas também o Pai Nosso. Aqui em Mateus nós temos uma oração um pouco mais completa, né? Primeiro uma curiosidade, o final do versículo 13, você deve ter percebido na tua Bíblia, o final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, está em colchetes. Esse trecho não faz parte da oração do Pai Nosso no sentido original da oração. Esse final aqui é uma espécie de resposta litúrgica em que os crentes, nos primeiros séculos da igreja, davam quando a oração do Pai Nosso era orada em público, né, na igreja ou nas casas onde se reuniam os primeiros cristãos. Então, só a título de curiosidade. E logo de início eu quero dizer que a oração do Pai Nosso contém certos princípios, por exemplo, sobre como devemos orar. Também a oração do Pai Nosso nos mostra o que uma oração bíblica deve conter necessariamente. Também mostra por onde começar uma oração. E claro, essa oração do Pai Nosso mostra quem é Deus. Pelo menos parte daquilo que Deus é, Jesus coloca aqui nos primeiros versículos, versículo 9, 10 e 11 especialmente, sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Seu reino, seu nome, sua vontade, mas também a oração do Pai Nosso, especialmente na segunda parte, mostra quem somos nós, seres necessitados, que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, esse texto tão belo da Escritura, começa com uma breve invocação. Pai Nosso que estás nos céus. Depois nós temos 6, e alguns dizem até 7, petições. A partir de santificado seja o teu nome, até não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, nós temos a partir de então 6 petições. Vamos lá então, Pai Nosso. Essa expressão Pai Nosso. A primeira coisa importante sobre Pai Nosso é entender que o Deus dos cristãos é tanto Deus, Ele é uma divindade, Ele é Deus, mas também Ele é Pai. Pelo menos é assim que Jesus nos apresenta Deus como nosso Pai também.
E somente o cristianismo, né, pode dizer que tem uma divindade que ao mesmo tempo é pai dela. As demais religiões têm seus deuses, deusas, tem guru, tem mãe, tem guia, mas somente o Deus dos cristãos se apresenta como pai. E isso, queridos, faz muita diferença na hora de nós orarmos, na hora de ir para o nosso secreto com Deus, que é pai também. Outro aspecto importante sobre Pai Nosso, somente essa expressão, quero começar por aqui, é importante lembrar que lá no Antigo Testamento, poucas vezes Deus se apresenta ao povo de Israel como Pai. E é exatamente a partir de Jesus que Deus vem a nós, na pessoa de Cristo, através do seu ministério e através do seu ensino, mostrando que Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento, também é Pai. Quando Jesus, por exemplo, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, no versículo 26 e 32, quando ele fala sobre a ansiedade, em dois momentos Jesus se refere a Deus como, primeiro, o Pai de vocês, ou então o vosso Pai Celestial. Não somente aqui na oração do Pai Nosso, então, mas em outros textos, como aquele belo texto quando Jesus fala sobre a ansiedade, nos é apresentado esse mesmo Deus, o Pai do Senhor Jesus, como sendo o nosso Pai. Também nesta invocação, Pai Nosso, está implícito que Deus agiu em nosso favor. Veja como é rica esta oração e cada palavra aqui e cada expressão tem um significado importante. Quando nós invocamos Pai Nosso, sim, está implícito que Deus agiu em nosso favor, enviando o seu Filho Jesus, para que através dele nós pudéssemos ser salvos da ira vindoura. Então, Pai Nosso, quando oramos, devemos lembrar que se somos filhos de Deus hoje, devemos isso à obra de Cristo. Devemos isso ao sacrifício dele naquela cruz. Então, essa invocação, Pai Nosso, deve nos trazer à memória, sempre que nós oramos, que nós somos dependentes da cruz de Cristo e que através dela, sim, o homem, quando crê e quando se arrepende dos seus pecados, se torna então filhos de Deus e podemos sim chamar o mesmo Pai de Jesus Cristo como nosso Pai. Pai Nosso também traz a ideia de família. Ora, esse Deus, uma vez que é o nosso Pai, ele é Pai de outros também. Então, essa expressão Pai Nosso também mostra que os cristãos em toda a face da terra são uma grande família e que um dia finalmente será reunida com o Pai e com o Filho nos céus. Então nós que cremos em Jesus fazemos parte desta grande família, temos um Pai em comum e esse Pai tem muitos filhos. Então, como já havia dito logo no início, ver Deus como Pai faz bastante diferença no momento em que nós nos relacionamos com Deus em oração, porque nessa palavra, Pai, está implícito não somente o sentido de que Pai é uma autoridade, de fato Deus é a nossa autoridade suprema, mas também a palavra Pai está nela contida o sentido de família, como eu falei, o sentido de cuidado, proteção, amparo, amor, tudo isso a palavra Pai nos suscita em nossa mente. Pai Nosso, a segunda parte então da invocação diz que estás no céu. Que estás no céu, ou seja, essa invocação mostra o lugar da habitação desse nosso Deus, que também é o nosso Pai. E quando diz na invocação que Deus, Ele está no céu, significa que Deus é um ser totalmente diferente de nós, que Deus é de uma outra natureza, que Deus é transcendente, Ele habita um lugar que um dia almejamos também habitar, mas hoje Deus já habita no céu, segundo Jesus nos ensina aqui logo na invocação, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, o céu é a habitação de Deus, o céu é algo que transcende este mundo físico, é lá que o nosso Pai está, controlando e governando todas as coisas. Bem,
Agora nós temos as primeiras 3 petições. Versículo 9, ainda no final, diz: santificado seja o teu nome. Esta é a primeira petição. A segunda é: venha o teu reino. E a terceira: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui, queridos, claramente se percebe que a ênfase está na pessoa de Deus. Essas primeiras 3 petições do Pai Nosso mostram claramente que essas palavras que Jesus coloca aqui para peticionarmos, elas são exclusivas em relação a Deus. O homem não entrou aqui ainda, nem suas necessidades, nem os seus pecados. Já as demais petições, a partir do versículo 11, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, aí sim, aí a ênfase está em nós, na nossa necessidade de perdão e também nas nossas necessidades cotidianas. E aqui, queridos, cabe uma comparação com os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Quando você lê Êxodo capítulo 20, Deus dando a Moisés, ao povo de Israel, o decálogo, os 10 mandamentos, se vê que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus e a sua pessoa, a sua glória, a sua honra e a sua dignidade. E a partir do 5º mandamento, aí sim, são mandamentos que dizem respeito a nós, seres humanos. Isso é importante, há uma certa ligação na estrutura do Pai Nosso com os 10 mandamentos, que mostram que primeiro é Deus, depois vem o homem. Aliás, toda oração bíblica segue este princípio. Começa em Deus, seu caráter, seus atributos, sua glória, sua santidade, sua majestade, sua singularidade, sua divindade, e só depois, então, o foco passa a ser o homem, suas necessidades, sua fragilidade, sua pecaminosidade. Vamos então à primeira petição: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Significa reverenciado ou considerado santo seja o teu nome, já que Deus não pode se tornar mais santo ou menos santo do que já é. O sentido aqui é santificado seja o teu nome, não que Deus pode ser ainda mais santo do que é, ou menos santo, ou houve em algum momento da existência de Deus, que é eterno, em que ele deve ter sido menos santo ou mais santo. Não, o sentido aqui não é esse. Deus é santo porque Deus é Deus, sempre foi santo, de eternidade em eternidade, nunca cresceu em santidade, nem diminuiu em santidade, ao contrário de nós. Deus é santo na mesma medida, nem mais nem menos. Por que digo isso? Porque alguns poderiam, ao ler essa expressão, santificado seja o teu nome, entender que a santidade de Deus ela é mutável, mas ela é imutável. Na NTLH, quem sabe o texto fica mais claro, diz assim: que todos reconheçam que o teu nome é santo. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ou seja, não somente nós precisamos ter a clareza, quando oramos, da santidade de Deus, sua retidão moral, sua honradez, como também deve ser o desejo do nosso coração, que outros vejam Deus desta maneira, um ser santo, um ser que deve ser honrado. E eu queria citar aqui o importante teólogo britânico chamado Martin Lloyd-Jones. Sobre esta expressão, santificado seja o teu nome, ele diz o seguinte, aspas, podemos magnificar o nome do Senhor através de nossas palavras, mas também através de nossas vidas, servindo de espelho da grandeza e da glória de Deus e seus gloriosos atributos. Fecho aspas aqui. Em outras palavras, o que esse grande teólogo está dizendo é que deveria haver em nós um profundo desejo
de que o mundo inteiro se prostre diante do nosso Deus, em louvor, reverência, honra, através das nossas atitudes. De alguma forma, santificado seja o teu nome, significa que nós damos prova ou não aos outros da santidade de Deus. E isso é algo bastante importante. A segunda petição, versículo 10, venha o teu reino. Me lembro da pregação de João Batista, quando ele, em Mateus capítulo 3, diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E aqui a oração de Jesus, que ele nos ensina, é: venha o teu reino. Também Jesus, em Marcos 1, quando inicia o seu ministério, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, reino de Deus significa a lei de Deus, o governo de Deus, o império de Deus sobre a terra. Significa Deus reinando soberanamente. Mas é preciso entender essa expressão reino de Deus sobre 3 aspectos. Eu queria rapidamente falar sobre isso. Reino de Deus, para que a gente não pense que, ao ler o texto, venha o teu reino, parece que é algo ainda futuro. É futuro sim, mas tanto é passado como é presente. Então, a expressão reino de Deus, ela abrange um reino que já veio, que foi inaugurado quando Jesus veio até a face da terra, mas também é um reino presente. Nós estamos inseridos no século 21 hoje no reino de Deus, mas também há um aspecto futuro desse reino de Deus. E aqui Jesus dá essa nota, que venha o teu reino. É claro que o reino de Deus ainda, na sua plenitude, vai se realizar quando Jesus voltar em glória e poder. Mas lembre-se, há esses 3 aspectos: o reino que já foi inaugurado através de Jesus, o reino que continua através da igreja, e de um reino que virá ainda na sua plenitude quando Jesus voltar à face da terra. E aí sim, todo o império das trevas, todo o reino de Satanás será definitivamente destruído. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos declarando que não apenas anelamos por esse grande dia, o dia com D, o dia da volta de Jesus, mas também hoje nós desejamos que esse reino se manifeste no coração de muitos daqueles que ainda não estão inseridos nesse poderoso reino. Venha o teu reino, então, significa não somente que nós desejamos esse reino, a completude dele, como também nós nos empenhamos pelo crescimento e pela implantação desse reino através da evangelização, através da obra que a igreja foi confiada a ela fazer aqui na terra. A terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, também é algo importante de entender. Em outras palavras, Jesus está dizendo que no céu a vontade de Deus é sempre feita de maneira perfeita e plena, sem oposição alguma. Que Deus é quem tem sempre a última palavra no céu. Que o que ele diz é lei, mas o que ele diz também é bom e perfeito. E quando você ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você está declarando a sua total e plena sujeição à vontade de Deus, seja ela qual for, seja ela contrária à tua vontade, seja ela diferente da tua vontade. Quando um cristão ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está declarando que a vontade de Deus deve se sobrepujar sobre a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí me lembro de Maria, quando o anjo Gabriel lhe veio falar sobre Jesus, que ela seria a mãe do Messias. Depois de ouvir o anjo atentamente, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim conforme a vontade de Deus. Também o apóstolo Paulo se sujeitou à vontade de Deus.
E por que não citar Jesus também aqui no Getsêmani, quando ele, prestes a receber sobre os seus ombros toda a ira do Deus Todo-Poderoso, toda a condenação que era dirigida a nós, a culpa que estava sobre nós, ele estava prestes a levar na cruz. Jesus ora em 3 momentos no Getsêmani: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a pergunta que nos resta fazer diante dessa terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é: estamos nós de fato interessados e dispostos para que Deus faça a sua vontade em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossa casa? A pergunta que fica é: se Deus tem uma vontade diferente da nossa, estamos dispostos a nos sujeitar a ela? Ou não? Porque quando você ora o Pai Nosso, você está declarando a Deus: Senhor, pode fazer em mim a tua vontade. Aqui então, queridos, temos as 3 primeiras petições, não sobre nós, elas não versam sobre nós, sobre nossas necessidades, sobre os nossos interesses. Essas 3 primeiras petições, elas começam em Deus, em quem Deus é, sua glória, sua santidade, seu poder, sua graça, seu reino, seu nome. Então agora vamos para as 3 últimas petições, que são centradas nas nossas reais necessidades. Agora o foco não é mais Deus, mesmo estando Ele presente nelas, mas agora o foco são as nossas necessidades, os nossos desafios. Versículo 11 diz então: 4ª petição, 5ª e 6ª. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, eu gostaria de falar agora sobre 3 verdades envolvidas nestas 3 sentenças, nessas 3 últimas petições, a 4ª, a 5ª e a 6ª. A primeira verdade é que se nas primeiras 3 petições nos é revelado um Deus transcendente, diz que Ele habita os céus, diz que Ele é santo, diz que Ele tem um nome, nestas últimas 3 petições nos é revelado um Deus presente. Na primeira parte, um Deus transcendente. Nessas últimas 3, um Deus presente. Um Deus que se importa conosco. Um Deus que atua na história de cada um de nós. Um Deus que está assim interessado em nos sustentar, inclusive nas necessidades mais básicas que temos no nosso dia a dia. Essa é a primeira verdade, um Deus transcendente na primeira parte, mas um Deus presente em nossas vidas, nessa segunda parte das petições. A segunda verdade que devemos também colher desse texto na segunda parte é que Deus sim está interessado em todas as áreas da nossa vida. Não somente naquilo que é espiritual, como a gente pensa às vezes, Deus só está interessado na salvação do ser humano e na sua santificação. Não, Deus também está interessado naquilo que é material, naquilo que é físico, naquilo que nós precisamos. E aí cito Davi no Salmo 37, quando ele diz: jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E isso, queridos, é maravilhoso, saber que Deus, embora transcendente, divino, alto e santo, também é um Deus presente em nossas vidas, especialmente em momentos de crise e escassez. Deus não se furta de nos ajudar. E a terceira verdade que está implícita nessas 3 últimas petições é que a oração é o meio pelo qual Deus determinou
para que nós venhamos a receber dele o suprir de cada uma das nossas necessidades. É através da oração que Deus nos dá aquilo que precisamos. Jesus mesmo disse: peçam e vocês receberão, batam e as portas se abrirão, busquem e vocês acharão. Vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará também coisas boas àqueles que o pedirem. Como é importante a gente conhecer a palavra, como é importante a gente conhecer as verdades, os princípios que regem o nosso Deus e a nossa vida também. Vamos então à quarta petição, as três últimas, que tem a ver conosco. Diz assim então: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em outras palavras, nós poderíamos dizer: Senhor, dá-nos o sustento necessário para este dia. Para este dia. A Bíblia diz que Deus cuida até das aves dos céus, que Deus também cuida dos lírios do campo. Quanto mais não cuidaria de nós, que somos mais importantes que flores, que lírios e que aves também. Segundo Lutero, pão aqui, o pão nosso de cada dia, pão não é somente o alimento diário, o alimento físico. Segundo Lutero, pão significa tudo o que é necessário para viver de modo digno e alegre nesse mundo. Veja que essa pequena sentença, ela é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Segundo Lutero, pão também significa comida, bebida, vestes, mas também família, saúde, trabalho, estudo, lazer, igreja, amigos e por aí vai. Ou seja, tudo aquilo pelo qual nós precisamos e temos necessidade. Ou seja, nessa pequena sentença está então incluído tudo que nós precisamos para viver de modo digno e tendo alegria nesse mundo. Porque Deus, segundo Jesus, Ele vai nos dar o pão de cada dia. E é interessante essa expressão, o pão de cada dia. Por que não o pão de cada semana? Por que não o pão de cada ano ou de cada década? Sim, Deus poderia, se quisesse, nos orientar: orem pelo pão semanal, orem pelo pão mensal ou pelo pão anual, mas não. Jesus nos ensina que devemos orar pelo pão diário. E aqui, queridos, reside a sabedoria e a bondade de Deus. Escute o que eu vou dizer. Se o Senhor nos abençoasse tudo de uma vez só, tudo de uma bolada só, nós não o buscaríamos mais. Nós rapidamente nos tornaríamos autossuficientes e nos desligaríamos dele. Nós nos tornaríamos independentes. Então, Deus, porque é bom, porque é sábio, Ele, para o nosso próprio bem, dá a cada dia a medida necessária de pão. Que coisa linda, que coisa bela, para que vivamos na dependência diariamente da sua graça e provimento, como foi durante os 40 anos do povo de Israel na sua peregrinação no deserto, logo depois de ter saído do Egito. Então, Deus é sábio, Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos escuta nesta noite, você que nos assiste, quando orarmos pelos itens necessários da nossa subsistência, como comida, bebida, vestes, família, lazer, emprego, igreja, amigos, etc., lembre-se que tudo isso já existe na ampla suficiência de Deus. Nosso trabalho é orar, nosso trabalho é pedir, pois Jesus está dizendo que o Pai tem o necessário para cada dia. Que coisa bela. A quinta petição, a penúltima então, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
A quinta petição está falando não mais de necessidade física, como o pão de cada dia, mas agora está falando de uma necessidade espiritual. Só que essa sentença, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, ela precisa ser bem compreendida e bem interpretada, inclusive à luz de outros textos bíblicos. E quero explicar por quê. E começo fazendo a seguinte pergunta: se Deus já declarou, preste atenção, se Deus já declarou o cristão justo em Cristo Jesus, pela fé em sua obra redentora, ou seja, se Deus já nos declarou justos, sem culpa, sem condenação, por que nós ainda precisamos pedir perdão a Deus, uma vez que em Cristo a nossa justiça já foi declarada? E Jesus diz: perdoa as nossas dívidas. Jesus está dizendo, vocês precisam pedir perdão a Deus por causa dos vossos pecados. Lembrando então que a justificação não é algo que se adquire por boas obras, ou por uma vida reta, ou por perdoar pessoas. Justificação é uma declaração onde Deus, por causa de Cristo e sua obra, afirma que somos justos, sem culpa e sem condenação. Obviamente, Jesus aqui não errou, né? Ao afirmar que devemos pedir perdão ao Pai quando pecamos, mesmo já estando justificados, sem culpa e sem condenação eterna. E eu quero examinar um texto, pelo menos, que vai nos ajudar a elucidar essa questão do porquê que um crente que já está justificado, sem culpa e sem condenação diante de Deus, ainda assim precisa pedir perdão por conta dos seus pecados diários. Eu queria ler o texto, então, de João, capítulo 13, versículo 2, rapidamente, para que a gente entenda o que Jesus está falando aqui. João 13, versículo 2, Jesus, quando lava os pés dos discípulos, ensina algo importante. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele havia vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, todo o corpo. E aí Jesus responde: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. A pergunta que eu faço, e vou responder em seguida, é: quem são aqueles que já se banharam? Aqueles que já foram justificados, perdoados dos seus pecados, de sua dívida, aqueles que não têm mais culpa, nem mais condenação. Ou seja, só há uma lavagem da pessoa inteira quando ela recebe a declaração de Deus que em Cristo ela é justa. Por causa de Cristo, evidentemente. Mas por causa da nossa pecaminosidade, aqui vem o ensino de Jesus de lavar os pés, precisamos sim lavar os pés, e eu creio que diariamente. Ou seja, de acordo com o Pai Nosso, nós precisamos diariamente pedir perdão a Deus
pelos pecados e fracassos do dia a dia. Nesse sentido, queridos, nós precisamos pedir perdão a Deus, sim, porque os pecados cometidos pelo crente quebram a comunhão com Deus. Por isso, lavar os pés, no sentido de que diariamente precisamos do perdão de Deus, não para sermos justos, mas a fim de que o perdão torne o nosso relacionamento com Deus, o perdão por nós concedido aos nossos devedores, torne o nosso relacionamento com Deus algo tranquilo, algo que não haja nenhum impedimento. Então, eu creio que isso é importante, que a gente entenda quando Jesus diz aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É claro que uma vez justificados, uma vez que nós entendemos o perdão de Deus de uma dívida impagável, para nós e para Deus se torna natural, e essa é a expectativa de Deus, uma vez que você entende o perdão que recebeu, que você também ofereça perdão aos que lhe feriram. E vou exemplificar mais ou menos assim. Se um filho de alguma forma peca contra o seu pai, falando das nossas relações humanas, se um filho humano peca contra o seu pai humano, eu pergunto, deixará de ser filho? É óbvio que não, mas de alguma forma a comunhão e o relacionamento foram prejudicados, sofrerão dano, até que o filho peça perdão ao pai, e aí o relacionamento, bom relacionamento, se restabelece, mas digo, jamais deixará de ser filho, jamais deixará de ser amado, embora houve certa ruptura na comunhão e no relacionamento. Eu acho que essa analogia tenta explicar um pouquinho o que Jesus aqui nos quer ensinar. Então, queridos, se realmente nascemos de novo, fomos perdoados e entendemos o perdão de Cristo, nós fomos justificados e cremos nesse perdão, naturalmente, perdoar não será algo difícil para nós, nem penoso, nem doloroso, embora muitas vezes nem sempre é fácil. E a última petição, vamos nos caminhando para o final então, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiro dizer que algumas pessoas, alguns estudiosos, nessa sexta petição entendem que são duas. Mas se a gente for ver toda a estrutura do Pai Nosso, aqui Jesus no versículo 13 diz, mas livra-nos do mal, e não e livra-nos do mal. Se fosse e livra-nos do mal, aí sim teríamos duas petições. Mas uma vez que é mas, eu entendo, pelo menos modestamente, estamos falando de uma petição somente. Mas, só a título de curiosidade, o importante é o conteúdo, evidentemente. O que precisamos saber aqui? Primeira coisa, é que nós precisamos lembrar diariamente que as tentações fazem parte da rotina de um cristão. Tentação não é algo que está longe de nós, pelo contrário, está perto. Uma vez que ainda nós habitamos um corpo de pecado, ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda não fomos glorificados, nós sim estamos envoltos em muitas tentações. Nós somos acometidos de muitas tentações. Aliás, Tiago capítulo 1 diz que quando somos tentados pela nossa própria cobiça. O nosso coração cobiçoso nos leva muitas vezes à tentação. E depois da cobiça haver concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso, Jesus nos ensina a pedir que o Pai nos livre de cair em tentação. Porque Jesus conhece a natureza humana, assim como o Pai conhece.
e que ela é propensa a cair em tentação. Porque a tentação nos leva a pecar. Jesus fala em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, uma vez que o Senhor conhece a nossa inclinação para o pecado, Ele nos adverte diariamente, pedir ao Pai que nos ajude nesta área, que nos guarde. Outra coisa que eu vejo aqui nessa última petição é que quando assim oramos, sempre estaremos sendo lembrados da nossa natureza pecaminosa. Não nos deixes cair em tentação. Nós estaremos lembrando que nós habitamos um corpo de pecado ainda e que fracassamos aqui e ali, que vamos, com certeza, porque somos maus e perversos em nosso coração enganoso, ainda cair. E também essa petição nos mostra que diariamente nós precisamos da graça de Deus, do poder de Deus para nos livrar, seu amor. Então, há também nessa petição uma conotação pedagógica, um ensino, onde somos ensinados a respeito da nossa natureza pecaminosa, porque aquele que cai em tentação é porque tem uma natureza pecaminosa. E todos nós ainda habitamos num corpo de pecado. Mas livra-nos do mal. O final, então, da última petição. Mal aqui não significa apenas o mal que Satanás causa ao mundo e às pessoas e à igreja. Mal também aqui é no sentido do coração maligno e inclinado para a maldade que cada um de nós temos. Jeremias 17, texto famoso, diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então esse mal, não vamos entender apenas o mal que o diabo, que Satanás, seus demônios infligem sobre a humanidade, sobre os crentes, mas também é um mal maior, é um mal mais amplo, o mal também que nós cometemos quando não vigiamos o nosso coração, quando nos damos a cobiça e a outras coisas que nos vão levar ao pecado. E eu queria encerrar essa minha ministração de hoje colocando alguns ensinamentos e algumas aplicações do Pai Nosso na nossa vida. Primeiro, que a oração do Pai Nosso coloca Deus no seu devido lugar. Lugar de honra, de exaltação, de glória, majestade, poder e santidade. Esse é o primeiro ensino e aplicação, para que nos tornamos mais humildes e mais tementes. A segunda aplicação desse texto e ensino também é que a oração do Pai Nosso, por outro lado, uma vez que mostra quem Deus é, também nos mostra quem somos e nos coloca também no nosso devido lugar, um lugar de dependência da sua graça, um lugar de dependência do seu perdão, um lugar de dependência do seu livramento, pois é Deus quem nos dá tudo o que nós necessitamos. O terceiro ensino e aplicação do Pai Nosso, pelo menos naquilo que nós conversamos hoje, é que a oração do Pai Nosso também nos torna mais humildes, como eu falei, e gratos a Deus, quando percebemos o agir diário dele em nossas vidas, em nossas muitas necessidades, sejam físicas, sejam espirituais. Também a oração do Pai Nosso, através dela percebemos que a expectativa de sermos respondidos quando oramos a Deus está firmada sobre quem Deus é, e não se somos bons, se somos piedosos e justos, se oramos muito ou pouco, ou seja, Deus nos responde, aqui que está a nossa esperança, porque Ele é Pai. E um pai cuida de seu filho, e um pai supra a necessidade de um filho, mesmo que não mereçamos. E a última aplicação do texto, e ensino desse texto é que a oração do Pai Nosso mostra também que Deus está interessado no ser humano em todas as áreas da sua vida.
não somente naquilo que é espiritual, como eu já disse, como a salvação e a santificação, mas também o Pai está interessado naquilo que é material e que é diário e que são necessidades físicas e cotidianas. Por isso, nesta noite, eu queria te convidar a orar a oração do Pai Nosso. Feche os olhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.